Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre uma notícia bombástica para muitos brasileiros, tá? A Itália está restringindo o processo de cidadania italiana. Vocês sabem, a Itália tem um interesse muito grande em aumentar a sua população. A Itália é um dos países que está com baixo grau de fertilidade, portanto tem muito interesse que as pessoas vão para a Itália. Uma das alternativas que eles têm para isso, em 92 eles fizeram a chamada Lei do Ius Sanguinis, né? Ou seja, quem é descendente de italianos, qualquer número de gerações, pode solicitar a cidadania italiana, né? E muitos brasileiros faziam isso, né? Você só tem que comprovar o seu ancestral nascido na Itália, né, comprovar a descendência, e você solicitava isso, tem todo um processo lá e coisa e tal. E, porém, agora o primeiro-ministro da Itália restringiu, a primeira-ministra, né, a Giorgia Meloni, restringiu essa entrada, essa emissão de nacionalidade lá para a Itália, né? E a principal crítica dos italianos é que, na verdade, os brasileiros e argentinos, que são os principais afetados, tá? Os imigrantes italianos vieram principalmente para os Estados Unidos, para o Brasil e para a Argentina. Nos Estados Unidos o pessoal não quer sair de lá, né? Mas do Argentina e do Brasil o pessoal quer o passaporte italiano. E a principal crítica é essa: as pessoas não querem ir morar na Itália, as pessoas querem apenas o passaporte italiano para poder entrar nos Estados Unidos, por exemplo, sem visto e esse tipo de coisa, né? Junta isso um certo populismo anti-imigração, né? Isso está havendo no mundo inteiro mesmo, que eu acho errado, já expliquei para vocês, mas está havendo isso, é um fato, e a Itália tomou essa decisão. Então agora só filhos e netos de imigrantes que terão acesso, e mais do que isso, a pessoa, para manter a sua nacionalidade italiana, terá que ter vínculos sanguíneos e de comportamento com a Itália, ou seja, não está muito claro o que isso quer dizer, se a pessoa tem que morar na Itália um tempo, se ela tem que pagar imposto na Itália, não está muito claro o que é isso daí, mas a reclamação deles é essa, é que os brasileiros pegam o passaporte italiano e nunca mais aparecem na Itália, só usam o passaporte para passear em Miami, para passear na Europa, e não vão mesmo para a Itália, e aí, ou seja, a Itália não está ganhando nada com isso. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Roberto Grande, a Stormy Daniels do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, ter um segundo passaporte é uma coisa muito importante para qualquer libertário. A gente entende que estados estão se tornando menos poderosos, cada vez mais frágeis, mas que perseguição sempre pode acontecer. Então é muito comum os libertários procurarem um segundo passaporte. Você tem, não só libertários, tá? Outras pessoas também. Você ter um segundo passaporte é uma maneira de você evitar problemas. Você, se for perseguido pelo governo, você ter como fugir, você ter como ter uma vida, mesmo sendo perseguido pelo seu governo, né? É lógico, não tem garantias absolutas nisso daí, né? Mesmo você tendo uma segunda nacionalidade, pode ser que o governo 2 tenha ligação com o governo 1 e você seja perseguido do mesmo jeito, mas pelo menos você tem uma garantia um pouco melhor de que você vai poder fazer, você vai ter alguma liberdade. Então, é muito comum isso não só no Brasil, não só entre libertários também, tá? Muitas pessoas no mundo inteiro, inclusive pessoas que não são libertárias, é aquela história que eu falo para vocês. A gente está caminhando para o libertarianismo, não que as pessoas estejam olhando para o libertarianismo e falando, não, vou ser libertário. Assisti o Peter, achei bacana, virei libertário. Não, não é isso que está acontecendo. As pessoas continuam sendo socialista, continua sendo defensor da pátria grande, da soberania nacional e não sei o que lá, continua sendo dos bons costumes e não sei o que lá, continua acreditando no que elas acreditam. Mas cada vez mais as pessoas usam meios libertários, né? E isso é claramente um meio libertário, uma forma de você se libertar do estado em que você mora, do país em que você mora, né? Então as pessoas têm buscado isso, de você ter um segundo passaporte para uma série de coisas. É uma série de situações em situações diferentes. Por exemplo, os americanos buscam muito um segundo passaporte para poder cancelar a cidadania americana, tá? A gente aqui no Brasil, muita gente aqui gostaria de ter cidadania americana, mas a verdade é que lá nos Estados Unidos, muita gente foge, principalmente quem tem dinheiro, porque o imposto lá nos Estados Unidos é muito pesado e você paga imposto mesmo que você saia dos Estados Unidos. Então é complicada a situação lá, muita gente corre disso. Outras nacionalidades, como russos, bielorrussos e outras iranianos, o pessoal busca outras nacionalidades porque o passaporte deles é muito restrito, né? Passaporte russo, hoje em dia você não entra num monte de lugares, precisa de visto, precisa de aprovação especial num monte de lugares. Então, as pessoas não gostam desse tipo de passaporte, né? Isso também é verdade para alguns países da África.
Por outro lado, você tem também o caso do Brasil e da Argentina. O passaporte brasileiro e o passaporte argentino são bem aceitos, tá? Assim, a maior parte dos países do mundo aceita você sem problema nenhum. Existe a questão do visto nos Estados Unidos para os brasileiros, que é uma condição que realmente o pessoal não gosta. Realmente é chato tirar o visto de entrada nos Estados Unidos, é trabalhoso, dá trabalho mesmo, tem o risco de não ser aceito e coisa e tal. Então, esse é o problema. É isso que faz muitos brasileiros quererem o visto italiano, além, evidentemente, da possibilidade de simplesmente meter o pé do Brasil e morar na Itália, né? Ou em qualquer lugar da Europa. Isso é outra coisa importante. O passaporte italiano, tal como o passaporte português, são passaportes da União Europeia. Uma vez que você tenha um desses passaportes, você pode andar por toda a Europa de forma livre, você pode trabalhar em outros lugares, enfim, te dá uma liberdade muito grande um passaporte europeu. Então existe muita gente aqui no Brasil que quer passaporte europeu, principalmente italiano. E teve muita gente aqui que são descendentes de italianos, né? E, de novo, isso é um ganha-ganha, porque a Itália também tem interesse que pessoas vão morar lá na Itália, porque a Itália tem uma taxa de fertilidade muito baixa. E se você quer que vão pessoas morar na Itália, quem melhor do que os descendentes dos italianos que vieram para a América Latina, por exemplo, para o Brasil, para a Argentina? O ideal é eles voltarem para lá, né? Então, assim, juntando essa fome com a vontade de comer... o Portugal tem esse problema também. Portugal, se você quiser ir morar em Portugal, tem várias maneiras de você obter a nacionalidade portuguesa, você morar lá, trabalhar durante um tempo, né? Tem um esquema desse lá. E Portugal também tem interesse, porque Portugal também tem o mesmo problema. Taxa de fertilidade baixa, uma população que está envelhecendo, não tem criança suficiente, né? O Brasil está com esse problema também. Então, não vai achando que a Itália e Portugal estão com um problema e o Brasil não está. A gente está também. Mas o nosso problema ainda vai demorar um tempo para ficar tão crítico quanto o deles, né? Os países querem isso, né? Ao invés de levar muçulmanos ou pessoal do Oriente Médio e coisa e tal, é melhor levar pessoas que são descendentes de portugueses e descendentes de italianos. Por isso que os dois países têm programas para você poder tirar a cidadania, né? Tanto a portuguesa quanto a italiana. E a italiana, particularmente, é relativamente fácil pela via judicial. Ou seja, o que estava acontecendo? Tem muitas pessoas, muitas agências aqui no Brasil que oferecem esse serviço, entram com uma ação na justiça lá na Itália e você consegue a cidadania lá com uma certa facilidade, você que é brasileiro e é descendente de italianos. Então você tem que comprovar, tem que ter a certidão de nascimento do seu antepassado que nasceu lá na Itália e comprovar, lógico, que você é descendente dele, tem que ter as certidões de casamento e nascimento de cada pessoa até chegar em você, né? Até então era isso. Podia ser qualquer nível de ascendência, podia ser 6 gerações, 7 gerações, 8 gerações, não interessa. Desde que você tenha ascendência italiana, você conseguia esse passaporte italiano, essa cidadania, né? A coisa toda começou a dar problema porque muitos brasileiros têm buscado isso, né? E tem aqui esse canal aqui, ó, Lenguamare, né? Um canal aparentemente brasileiro que fala sobre língua vêneta. E é lá na Itália, né? E ele está falando aqui que teve uma reportagem na RAI, né, que é a televisão italiana, reclamando dos brasileiros, falando mal dos brasileiros e coisa e tal. Mas no final das contas, o grande problema, né? Vamos combinar, brasileiro costuma ser chato mesmo, tá? Não vamos adorar a pílula, não. Tu é brasileiro também, eu sou brasileiro, a gente sabe como é que é brasileiro, né? Enfim, no final das contas, a grande preocupação do governo italiano é o seguinte, é porque se fosse os brasileiros estivessem fazendo todo esse processo para ir morar na Itália, seria ótimo. Como eu falei, a Itália precisa de imigrantes. E quem melhor do que os imigrantes descendentes de italianos, né? Tem a mesma cultura, tem a mesma genética, tem a mesma ideia, né? Então, assim, seria o ideal para a Itália realmente, né? Só que o que acontece é que os brasileiros e argentinos estão pegando o passaporte italiano, mas não para ir morar na Itália. Estão pegando o passaporte italiano para ir morar em qualquer lugar da Europa, ou para ficar indo para os Estados Unidos, ou para ter um segundo passaporte, e isso o pessoal lá não está gostando, está criando muita confusão. O pessoal de cidades pequenas tem reclamado, porque nesse processo judicial isso envolve a prefeitura da cidade, então a prefeitura da cidade é levada a um processo, enfim, está uma confusão danada. Aí teve acusação de fraude também, tem cidade que estava fraudando o negócio. Gerou uma confusão muito grande lá na Itália, né? E como vocês sabem, lá na Europa tem uma aversão muito grande a imigrantes, né? Até que no Brasil eu vejo muita gente dizendo que imigrante é ruim, coisa e tal. Embora no Brasil a gente não tenha um problema de imigração, como eu sempre falo, né? Não tem. Até tem alguns imigrantes que vêm aqui para o Brasil, tem bolivianos que vêm para o Brasil, tem pessoas de outras nacionalidades que vêm para o Brasil, mas o número é pequeno, não é uma coisa, não é um problema de imigração que a gente tem, né?
Enfim, a Itália tem um problema de imigração, a Europa tem um problema de imigração, os Estados Unidos tem um problema de imigração. É diferente do nosso caso aqui, né? Mas então, com o governo de direita, eles decidiram fazer isso daí, já foi enviado o decreto, tá aqui, ó, a Itália restringe nacionalidade por sangue, agora você tem que ser filho ou neto. Então, se antes você podia ser qualquer nível, né? Até 5, 6 gerações, trisavô, pentavô, tetravô. Aqui, ó, o cara fala aqui, ó. Enquanto antes era suficiente ter um bisavô ou tataravô. Tataravô não existe, tá, gente? Tataravô, o que existe é bisavô, trisavô, tetravô, pentavô, hexavô, né? Subindo o número ali, né? Ou seja, em qualquer geração, se você tivesse um ascendente italiano, é lógico que quando começa a ficar muito para trás, começa a ser difícil você conseguir a certidão de nascimento desse cara lá na Itália, né? Porque tudo começa com a certidão de nascimento do seu antepassado na Itália. Aí a partir daí você tem que ter as certidões de nascimento aqui no Brasil de todo mundo até chegar em você, né? Mostrando que você é descendente dessa pessoa. Quando começa a ficar muito para trás, você sabe que esse negócio de certidão de nascimento bonitinho, coisa e tal, é uma coisa relativamente recente, tá? Nossos avós começaram a ver isso daí, né? Nossos pais já têm, nós temos, mas se você pegar 4 gerações para trás, simplesmente não tinha isso no Brasil, registrar nascimento. Como assim? Né? O que você tinha, o que você consegue às vezes aqui no Brasil é a certidão do batismo. Na igreja, a pessoa ia na igreja fazer o batismo da criança, aí registrava ali que a criança era filho de Beltrano e Cicrano. Então, o que você tem é isso, nem tem a certidão de nascimento mesmo. Então dá um certo trabalho fazer essa ligação, mas o pessoal faz e consegue essa cidadania, né? E o grande problema é isso, eles deram essa limitada. Agora só filho e neto de italianos que podem passar por isso. Como a grande onda italiana de imigração foi até 1930 aqui no Brasil, né? Eu acho que foi até 1930, alguma coisa assim. Eu não tenho aqui a data exata, não. Foi alguma coisa assim, início do século XX, né? Que foram as grandes ondas de imigração italiana aqui no Brasil, até essa data. Começou em 1800 e alguma coisa, justamente com o fim da escravidão, e foi até 1930, 1940. Porque aí depois com a Segunda Guerra Mundial também a coisa meio que parou, né? Então, o que a gente tem hoje, ainda tem alguns netos de italianos, né? Mas já começa a ficar mais difícil, porque o italiano que veio da Itália para cá, ele já chegou aqui com pelo menos uns 20 anos de idade. Então, ou seja, ele já teria 20 anos de idade em 1930. Se ele tinha 20 anos de idade em 1930, uma geração a mais daria 1955, uma geração a mais daria 1970, não, 80, ou seja, já está difícil, já estamos nos bisnetos desse pessoal que veio na grande imigração lá, já estamos nos bisnetos, no mínimo, bisnetos e trisnetos do pessoal que veio nessa grande imigração italiana para o Brasil. Então, a maior parte do pessoal, eu inclusive, eu tenho ascendência na Itália, está fora desse esquema, né? Quem já conseguiu, quem já pegou a cidadania, não perde nada, continua tendo. Apesar de que, eles falaram aqui, ó, as condições serão mais duras, os cidadãos nascidos e residentes no exterior e os italianos naturalizados serão obrigados a manter laços genuínos com o país, exercendo direitos e deveres de cidadãos pelo menos uma vez a cada 25 anos. O que isso quer dizer exatamente não está muito claro. Você tem que morar na Itália um período, você tem que pagar imposto na Itália um período. O que você tem que fazer para manter essa cidadania italiana? Não está muito claro isso daí no decreto deles. Mas a coisa vai ficar complicada. Mas para quem já tem um passaporte, o passaporte continua válido. Não se sabe como é que vai ser esse esquema aí de ser obrigado a fazer alguma coisa a cada 25 anos para manter a sua cidadania, né? Então, é isso aí. Acho um erro, vocês sabem, eu sou totalmente a favor de imigração, eu acho que fronteira é uma linha arbitrária que não faz sentido nenhum, todo mundo deveria poder ir para qualquer lugar que quisesse, acho que esse negócio de imigração é uma besteira, não compartilho esse medo que o pessoal coloca. Eu até entendo que em algumas situações parece estar havendo mesmo guerra híbrida, né, imigração por guerra híbrida, mas certamente isso daqui não seria o caso. Enfim, de qualquer forma, é o que é. Foi a decisão do governo da Itália, vocês fiquem esperados aí. Quem conseguiu o passaporte italiano até aqui, parabéns. Quem não conseguiu ainda, lamento muito. Outra dúvida, quem já tem o passaporte, ok, não muda. Quem vai fazer a aplicação agora, esquece, só se você for filho ou neto de italiano. Não consegue mais fazer a requisição se não for nessa condição. Agora, a grande dúvida é, e quem está no meio do caminho? Quem fez a requisição já no passado, mas sei lá, trisneto de italiano, bisneto de italiano. Como é que fica essa situação, né? E não tá claro também se eles vão negar esses passaportes todos ou se quem já começou o processo vai conseguir o passaporte.
Vamos ter que aguardar para saber o que vai acontecer. Uma pena.